Olá, caros alunos, vamos à nossa primeira revisão, de conteúdo do terceiro bimestre, né? E nós vamos dar início, à aula de número 10. Serão dois momentos, né? A primeira revisão e a segunda revisão, dado o tamanho do nosso conteúdo. Então, vamos começar falando sobre reformas religiosas, ok? Então, gostaria que você me acompanhasse aqui. Bom, como a gente viu nas aulas anteriores, Lutero era um monge, né, alemão, que morava, né, na cidade de Wittenberg, né, e ele vendo que o Papa Leão X, ele, para financiar a reforma da Basílica de São Pedro, ele mandou que vendesse indulgência, que não era verdade, nada mais era do que um documento que dava, por uma determinada quantia de dinheiro, o título da pessoa de ser portador daquele documento e ter um lugar garantido no céu. Bom, diante dessa situação, né, que se deparou, o que ele fez? Em protesto, ele pregou as 25 teses, né, 95 teses, né, ou 95 artigos, né, na porta da catedral da cidade, né, de Wittenberg, né, que, na verdade, era uma crítica muito dura, né, com grande veemência, à venda de indulgência. Quer dizer, ele considerava isso como um grande abuso da igreja, né, porque ele entendia que é a fé que salvava, ninguém tinha esse poder, né, ninguém era Deus para fazer isso, muito menos o Papa. Bom, então o que acontece? Entre 1517 e 1521, a partir desse mal-estar, né, que o Lutero sentiu em relação à doutrina católica diante dos abusos, né, ele foi amadurecendo suas ideias, né, ele construiu então uma doutrina, né, que deu origem àquilo que a gente chama do protestantismo, né, e de uma maneira assim, muito resumida mesmo, né, ela se baseava em 3 pontos: que a salvação da alma de cada pessoa depende da fé dele, né, quer dizer, não poderia a salvação ser vendida, né, como acontecia, foi mostrado anteriormente, e todo cristão poderia ser um pastor do rebanho, ou seja, o que a gente chama de o sacerdócio universal, quer dizer, não é apenas aquelas pessoas em que a igreja haveria de, vamos dizer assim, nomear para ser pastor, né? Todos estariam nessa condição. E a outra é que a verdade cristã não vinha da infabilidade do Papa, né? Mas encontrava-se na Bíblia, e a Bíblia somente ela tinha esse poder, né? Essa verdade, era portadora dessa verdade, porque não havia outra fonte a não ser ela. Então, o que aconteceu? Essa doutrina de Lutero provocou um impacto enorme, né? Que ficou conhecido como o que? Reforma protestante, né? Ou reforma luterana para alguns, né? E isso foi estimulando outros movimentos anteriores, né? O movimento iniciado por Lutero. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, os Países Baixos, né? Havia muitos nobres descontentes, né? Comerciantes que passaram também a apoiar a reforma, de modo a poder se livrar, né? Da Igreja Católica, né, que eles consideravam o lucro, né, que a Igreja Católica obtinha, né, através da cobrança, né, vamos dizer assim, do dízimos e ofertas, né, ela tinha muitas posses, ele via tudo isso como um grande pecado. Bom, na França, né, uma grande parte, né, da nobreza, né, apoiada por comerciantes, né, também está muito satisfeito com a Igreja Católica, também aderiram à reforma protestante, né? E dessa forma também era uma forma de combater a centralização do poder real. Mais interessante foi na Inglaterra, porque Henrique VIII, né, então rei da Inglaterra, ele proclamou a reforma religiosa, né, e se autoproclamou chefe, né, da igreja anglicana, que agora era uma mistura, né, da igreja agora reformada da igreja católica, né? Então essa expansão do protestantismo, né, foi muito grande, principalmente nos países do norte da Europa, né, ficando mais os países mais ao sul, né, como a Itália, por exemplo, né, ainda muito conservadora, né, no sentido de permanecer nos princípios do catolicismo, né? Então João Calvino, ele foi um dos maiores seguidores dessa reforma protestante iniciada por Lutero, né? Ele também contou, né, com o apoio, né,
mercadores, né, de nobres, e também de muitos religiosos também que estavam muito descontentes com a Igreja Católica, e fundou a Congregação Religiosa Independente de Roma, né, nos países que são hoje França e Suíça, né, o chamado calvinismo. Tá legal? E a reação da Igreja Católica, né, não demorou para acontecer, porque o Papa Paulo II ele convocou um concílio de Trento, né, que era uma reunião, né, do alto clero, né, da Igreja Católica, era bispos, cardeais, né, arcebispos, né, porque era estratégias, né, para combater os protestantes, que ficou conhecido também como Contra-Reforma. Ok? Falemos agora também sobre as monarquias absolutistas, né? Isso vai tomar um bom tempo da gente. Bom, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Esse segundo período ele conheceu um grande avanço do poder real em relação às monarquias do período anterior. Né? Então, o que aconteceu na Idade Média? Os reis era como fosse mais um nobre. Ele detinha o título de rei, né? Mas ele dependia muito ainda dos senhores feudais, né? E o seu poder militar não era tão grande como vai acontecer no período absolutista. Ou seja, ele dependia, né, o rei dependia muito do apoio dos nobres, né, dos vassalos, né, no momento em que ele precisava de lutar, né, de ir para a guerra, né, e etc, etc. Então, o que acontece? A partir do século XV, né, o exército, né, dos reis ele passou a aumentar e se fortalecer, né? Ou seja, o rei foi criando um exército cada vez maior, permanente, né? E com isso ele vai submetendo gradativamente os nobres, né, aos seus interesses, ao poder real, ao poder na monarquia. Sendo que Luís XIV, filho de Luís XIII, foi, no caso da França, foi o rei francês mais importante de todos os tempos, né? Ele chegou a falar uma frase, né, em que quando perguntaram a ele, né, quem era o Estado, né, ele chegou a se autoproclamar como o Estado, né, ou seja, ele abre aspas, né, ele citou a seguinte frase: o Estado sou eu, né, que é uma coisa muito simbólica, né? Isso também marca muito essa ideia, né, dos poderes absolutos, né, da qual os reis passaram a ter no período da Idade Moderna. Então, esses reis, né, chefiavam as monarquias, né, e o seu governo era um governo o quê? Vitalício, né, quer dizer, era para a vida toda, e era hereditário. À medida que ele morria, o seu filho ou sua filha sucedia ao trono, né? E aí a gente fazendo uma comparação dos reis do período medieval com o período da Idade Moderna agora, os da Idade Moderna eram muitas vezes mais poderosos, né? E por isso eles ficaram conhecidos como monarcas absolutistas. O que significa absolutistas? Né? Significa que ele possui um poder muito centralizado, né? Ou seja, o poder está nas suas mãos. Né? Por exemplo, eles poderiam fazer leis, mandavam no governo, julgava seus súditos, ou seja, ele concentrava os poderes que hoje a gente divide, geralmente numa democracia, o poder legislativo, né, executivo e judiciário. Né? Então, nesse caso, a palavra no chamado período absolutista, né, a palavra do rei era lei, ok? E aí o que acontece? Nesse período é que surge, então, um pensador político, né, italiano, né, muito inteligente, né, na época, né, que foi o maior pensador político do século XVI, né, considerado um dos maiores de todos os tempos do mundo ocidental, e chamado Nicolau Maquiavel, né, de onde vem a expressão, né, maquiavélico, né? Ele acreditava que o poder dos reis deveria estar acima de tudo e de todos, né? Inclusive até mesmo sobre a Igreja Católica. Ou seja, ele foi uma espécie de um filósofo, podemos assim dizer, defensor, né, do poder absolutista. Tá ok? Mas continuando falando ainda sobre as monarquias absolutistas, né, devemos pensar qual teria sido a razão, né, desse crescente, né, aumento da força, né, do poder real. Bom, se dá principalmente por causa do enriquecimento das monarquias, né, desde o final da Baixa Idade Média. Né? Por quê? Os reis foram se aproximando cada vez da burguesia comercial, que detinha o grande poder financeiro. O rei tinha poderes, tinha título, mas não eram tão ricos assim. Então, essa aproximação com eles vai aumentar cada vez mais a sua riqueza, e isso vai dar a ele, além de título, também poderes, né, dado a sua riqueza. Então, o que acontece?
A partir do século XVI, né, essa aproximação do rei com a burguesia comercial, ela levou a uma expansão marítima, né, dos reis, e eles foram se tornando cada vez mais ricos. Com isso, eles fizeram o quê? Eles acabaram, né, aumentando o seu quadro de funcionário, reforçando a justiça real, fortalecendo o exército, aumentando em número cada vez maior, um exército permanente, né, e com isso ele foi superando gradativamente o quê? O poder da nobreza. Então isso foi o que deu, né, esse crescente poder aos reis absolutistas da Europa no período medieval. Sendo que Filipe II, né, da Espanha, né, filho de Carlos V, ele foi o mais poderoso monarca europeu do século XVI. Para você ter uma ideia, ele reinou por 40 anos, né, de 1556 a 1598. Tá, ok? E ele recebeu uma herança assim, muito grande, né, do seu pai, Carlos V. Né? Sendo que em 1580 ele se torna, né, rei de Portugal, incluindo o reino de Portugal, né? E ele acaba expandindo esse reino. Por quê? Porque todo o Império Marítimo Português, né, inclusive o Brasil e parte da África e da Ásia, né, onde havia colônias, passa a ser incorporada ao seu domínio. Né? Então, o que acontece? Para manter um império tão grande, tão poderoso assim, o que era necessário? Era necessário, né, criar, né, uma manutenção, né, de uma força marítima, né, de guerra mesmo. Né? Por quê? Porque acontecia frequentes ataques, né, em busca de piratas que buscavam fazer os saques, né, corsários também, até outras coroas também. Né? Então ele precisava, à medida que ele precisava manter essas colônias, ele precisava também fortalecer o comércio, né, a relação entre as metrópoles e as colônias, né, que vinham com matérias-primas, produtos já trabalhados, né, para serem comercializados. Bom, então a sua prioridade, né, foi o quê? Fortalecer, então, toda a sua frota, né, que era riquíssima. Né? Você imagina, por exemplo, né, toda parte, né, que coube a Espanha, né, a partir do Tratado de Versalhes, né, era de um enriquecimento assim, absurdo, né, em termos de ouro e prata, principalmente um saque aqueles grandes impérios, né, como os astecas, né, os maios, os incas, etc. Então, para isso, ele criou então a chamada Invencível Armada, né, que se tornou a melhor e mais potente, né, esquadra, não apenas espanhola, mas também da Europa. E a Inglaterra, como é que fica nessa história? Bom, a Inglaterra ela passou por um período muito conturbado. Né? Por quê? Já no século, em 1215, né, havia uma Carta Magna que havia sido escrita, né, e que se estabelecia que o poder do rei deveria ser relativo. Por quê? Ele precisava ouvir os representantes da nobreza, do clero, do povo, para as decisões importantes para o parlamento, como, por exemplo, o aumento de impostos. Né? E nesse caso, o que acontece? O rei, né, então em exercício, né, Henrique VIII, ele simplesmente ignorou praticamente todo o parlamento, que equivale ao nosso parlamento brasileiro, né, a Câmara de Deputados, o Senado brasileiro. Então o que acontece? Ele não apenas despreza o parlamento, mas também rompe com a Igreja Católica, funda uma outra religião cristã, como nós falamos anteriormente, né? E cria o chamado anglicanismo, né? E ele praticamente varre de quase toda a Inglaterra. No seu período do seu reinado, né, o catolicismo se apodera de toda a riqueza, né, no solo inglês. Logo após a sua morte, o que acontece também, né? Após a sua morte, né, sua filha, né, Maria, né, que era sua filha com Catarina de Aragão, né, que era uma fervorosa católica, né, ela perseguiu, né, os anglicanos e puritanos, né, que eram os protestantes, né, e ela recebeu o título dado a essa sua perseguição, né, como Maria Sanguinária, né, mas ela teve um período muito curto, né, de reinado, porque ela teve um câncer no útero, né, e ela foi sucedida justamente pela filha de Ana Bolena, né, que era uma outra esposa que Henrique VIII havia desposado, né, deixando Catarina de Aragão. Né, e foi justamente no chamado Era de Ouro, né, um período
elizabetano, né, que se consolidou o chamado absolutismo inglês, né. Ela reinou por mais de 45 anos, né, e recuperou a Igreja Anglicana, que era o sonho do seu pai, né, e reforçou a coroa, né, os poderes reais, né, e deu uma forte expansão marítima inglesa que consolidou a sua apropriação, né, de muitas colônias, né, sobretudo na Ásia e também na América, ok? E a gente vê isso retratado em muitos filmes também. Bom, continuando falando sobre a monarquia absolutista, né, teve um caso especial, foi a França, né? A França teve um período, né, muito turbulento, né, com a chamada Reforma Protestante, por causa das guerras, né, justamente de cunho religioso, né? E isso retardou justamente o chamado absolutismo na França, né? Então isso atrasou a centralização monárquica, né, tendo êxito apenas a partir de 1643, né, quer dizer, muito tempo depois, né? E foi justamente no reinado, né, quando subiu ao trono, Luís XIV, que reinou por mais de 70 anos, né? E Luís XIV ficou conhecido como chamado Rei Sol, né? E ele fez algumas mudanças, né? Teve algumas práticas, né, que aumentou, né, ou consolidou o poder real, né? E ele acaba submetendo, né, os nobres, né, à coroa, né, ao rei. Ele estimulou estritamente, né, a economia, né, centralizando os judiciários e os tribunais ao seu poder, quer dizer, aumentando o poder real, e torna também a França uma grande potência europeia ao lado da Inglaterra, né, modernizando e fortalecendo o exército, né, e a marinha francesa. Né. Para você ter uma ideia, houve diversas guerras, né, com países vizinhos, né, mas em todas elas foi ampliando, incorporando, né, aumentando seu território na Europa e incorporando colônias, né, sobretudo na América, né, principalmente naquela porção ali da que a gente conhece hoje como o Canadá. Ok? E também aqui na América Latina, né, não é à toa que a gente tem chamada Guiana Francesa. Bom, então, a Inglaterra nessa época, né, que ela ainda estava dividida em católicos anglicanos e puritanos, né, mesmo com o reinado, né, da Rainha Elizabeth, né, o que se verificou, né, a grande maioria dos reis que eram católicos, né, e grande parte da população tinha um parlamento que era de origem puritano, né, e isso ocorre nessa disputa entre católicos e puritanos um desgaste no parlamento, né? Tal eram as diferenças, né, que eles estabeleciam entre eles, né? Então, por isso, né, houve uma revolução, né, na Inglaterra, né, e essa revolução ficou conhecida como Revolução Puritana, sendo que 1653 e 1658 marca o fim da República na Inglaterra. E aí então é que sobe ao poder, né, Cromwell, né, Oliver Cromwell, que era um líder dos parlamentares, né, rebeldes, né, que fazia uma forte oposição ao rei, né, no parlamento, né, inglês, né. E o que ele faz? Ele assina os atos de navegação, né, faz algumas mudanças assim que ele toma o poder, né. Ele cria leis que reservam aos ingleses, né, aos navios ingleses, o direito exclusivo de negociar produtos coloniais com a Inglaterra, e isso vai acabar gerando, né, um impulso muito grande, né, sobretudo econômico, né, transformando a Inglaterra numa potência marítima estritamente grande na Europa, ok? Sendo que, o que acontece? Com a dissolução do poder real, né, e a apropriação de Oliver Cromwell, né, o parlamento da Inglaterra, né, oferece o reino a Guilherme, né, a Guilherme de Orange, né, que era um príncipe holandês, né, que era genro do rei Jaime II, né, e ele se compromete a assinar a Declaração dos Direitos, que transferia, né, os direitos de governar ao parlamento e não ao rei. Né, e esse fato ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Não é à toa que até os dias de hoje, né, essa Declaração dos Direitos, né, ela reduziu drasticamente, né, o poder do rei, sendo ele a figura apenas simbólica, né, e a forma de governo na Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, né, onde o chefe
o chefe de governo, né, é o primeiro-ministro, né, que isso vigora até hoje, essa forma de governar na Inglaterra. Tá ok? E aí é que surge nesse período, né, entre os séculos 16 e 17, né, a chamada pirataria, né? A gente entende que foi um processo bastante interessante na história, muito retratada nos filmes de Hollywood, né? Sobretudo, né? Os piratas e os corsários, né? E o que acontece? Negociar e piratear nesses dois séculos, 16 e 17, era quase que sinônimos, né? Então, foi uma fase muito interessante, né, do que surge o capitalismo, que sucede ao feudalismo, né, em que o ministro, né, Jean-Baptiste Colbert, afirma que a prosperidade econômica de qualquer reino dependia de quê? Do acúmulo, né, e abundância de dinheiro, sobretudo ouro e prata, nos tesouros, nos cofres, né, da coroa. Né? Então, esse modo de pensar a economia internacional, né, de Jean-Baptiste Colbert, né, um francês, né, primeiro-ministro ministro do Tesouro da França, né, deu um humorismo à política, né, que ficou chamado como mercantilismo, né, que se expandiu, perdão, que se expandiu para toda a Europa e que para a França ficou conhecido como colbertismo, né, dado o nome dele também. E o que a gente observa? Por que Portugal ele foi pioneiro na navegação? Muito simples, né? Primeiro que a posição geográfica de Portugal é muito privilegiada, né? É uma península localizada na porção extrema, né? O extremo oeste da Europa, né? Portugal tinha uma experiência acumulada em termos de navegação oceânica, né? E isso permitiu esse pioneirismo, né? Quer dizer, Portugal foi o primeiro país, né, a se organizar como nação também, né? E aí deu-se impulso, né, à navegação, né, à expansão comercial e marítima, sobretudo no século XVI. Tá ok? Agora, há uma discussão muito interessante entre os historiadores, né, se Portugal construiu um império ou não. Né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o que se verifica é o seguinte, Portugal ele praticamente ocupou apenas o litoral, né, das suas colônias, né, com exceção do Brasil. Né? Mas o objetivo português era um objetivo o quê? Comercial. Para isso, ele foi até a África, né, em busca de ouro na região, sobretudo sudanesa. Né? Ele comercializou na Guiné e na Angola, né, no Congo, por exemplo, né, escravos, né, marfim, por exemplo, que tem até o dia de hoje um forte valor comercial, né, na África também. Na Índia ele comercializou, por exemplo, diversos produtos, né, como panos, né, seda, especiarias, né? Na China também seda e porcelana, né? E no Brasil, madeira, sobretudo pau-brasil, que era, não apenas ele tinha um valor por causa da sua tinta, né, que servia de corante, né, aquela tinta vermelha, de onde vem o nome pau-brasil, como também a madeira, é uma madeira extremamente nobre. Né? Não sei se vocês já viram, é uma madeira muito nobre. Então, depois de iniciada essa colonização, né, veio, no caso brasileiro, né, o ciclo do açúcar, né, e sucederam outros ciclos também. Né? Então, o que acontece? A gente verifica, então, que os espanhóis, né, já na primeira metade do século XVI, por sua vez, eles organizaram seu império colonial em busca de extrair metais preciosos, né, sobretudo da América, né, naquela porção do Tratado de Versalhes, né, Tratado de Tordesilhas, né, que foi uma linha, né, divisória que ficava a oeste, pertenceria à Espanha, né, cortada aqui no Brasil, né, do Novo Mundo, né, e a leste pertenceria a Portugal. Então, o que eles fizeram? Né? Para isso, eles construíram cidades, né? Utilizaram, né, as cidades existentes. A cidade do México, por exemplo, é um exemplo, né, da construção sobre a cidade, né, asteca, né? E também eles estabeleceram também uma administração, né, real na América, justamente para extrair esses metais preciosos. Né? Para isso, eles também enviaram funcionários de metrópole para organizar o território, controlar essa população indígena, né? Utilizando muitas vezes chefes, né, dos próprios grupos indígenas também, né, para que trabalhasse
para a economia colonial, né, da metrópole, né, e também para que os conquistadores, seus filhos, né, obedecessem os decretos reais e pagassem impostos, pagassem impostos reais também. Então, a gente também observa, né, já finalizando, né, que a coroa espanhola, né, procurou fazer um forte esforço, né, no seu monopólio comercial para que ele fosse o mais rígido possível, né, para extrair o máximo possível de riquezas das suas novas colônias, sobretudo na América, né? Porque, afinal de contas, né, não era pouca coisa, né? Os metais preciosos aqui eram abundantes, sobretudo prata, né, ouro, né? E que serviam como forma de cunhar moedas, né? Que nessa época se tornou uma realidade muito grande, né? Em torno do crescimento, né? E comercialização como dinheiro, né? Como moeda de troca. Ok? Então, por essa razão, né, entre outras coisas, no mercantilismo espanhol, ele leva esse nome de chamado metalismo, que vem da palavra metal, né, que nos remete à ideia da moeda, né, de ouro e prata, né, desse produto extraído aí, principalmente das novas colônias na América. Tá ok? Ficamos por aqui, espero que tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um forte abraço!